Olá, estamos aqui no Debate Papo Cast e hoje eu tenho uma pessoa aqui muito bacana, muito legal, que é o Bispo Nathan Brant, ele que revolucionou a Igreja Evangélica Cristo Vive com toda a parte de tecnologia, e a gente quando vai a São Paulo vê tudo aquilo, fica impressionado. Então hoje a gente vai saber um pouquinho aí de como funciona tudo isso. Então, aqui comigo à mesa, Bispo Nathan, bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com você nessa ferramenta aí que Deus colocou na mão de vocês, que é o Debate Papo, e estamos aí para somar e edificar muitas vidas. Ah, muito bom, Bispo, ter você aqui. Nath, como eu falei agora, né? A gente vai na Igreja Cristo Vive de São Paulo e a gente vê toda aquela parte de tecnologia, os eventos que vocês fazem, tudo com excelência, estrutura de um grande evento, de um grande show. E a gente vê muito isso fora das igrejas, né? E de repente isso dentro da igreja impressiona um pouco. E aí eu queria hoje, Nath, porque eu sei que tem muitas pessoas aí na nossa audiência que são de igrejas, igrejas menores, porque uma igreja grande, né? Quando você vê uma igreja grande, gigante, estruturada, e aí a gente sabe que tem muito recurso por trás, tem muitas pessoas ali, né? Muito investimento. E às vezes uma igreja pequena tem vontade, tal. E eu queria falar com você hoje sobre isso. Você falasse um pouquinho aí para nós da sua formação, né? Você é formado em quê, Nath? Sim, eu sou formado em engenharia eletrônica. E desde pequeno, né, sempre tive muito interesse por essa área. E meus pais sempre incentivaram muito eu e meus irmãos a estudar. Então a ter uma profissão. E a gente cresceu dentro da igreja, né? Então desde pequeno a gente tá dentro da igreja vendo as coisas acontecer. Desde quando a gente não tinha nada de estrutura, né? Que era só um microfone ligado numa caixa. Onde a Cristo Vive São Paulo começou, você sabe muito bem. E meus pais sempre deram muita abertura pra gente trabalhar junto com eles, né? E eles sempre educaram a gente dentro dos caminhos do Senhor. Então a gente, com o nosso conhecimento e com aquilo que a gente foi estudando, pôde colaborar com a obra também. Bacana. E tem um episódio que sua mãe comentava, você já falou sobre isso, que você desde pequenininho gostava de ficar desmontando as coisas. Como é que é isso aí, Nath? Eu sempre fui muito curioso do porquê e como funcionam as coisas, né? Então, desde pequenininho, minha mãe dava um presente de Natal lá. Eu lembro de uma ocasião que ela deu um peãozão assim que tocava luz, acendia as luzes. E eu ganhava aquele presente, dava 5 minutos, estava desmontado, porque eu abria o brinquedo para saber da onde vinha a luz, da onde vinha o som. Então eu tinha sempre essa curiosidade de saber o porquê que funcionava daquele jeito, né? E acho que desde aí que começou a minha curiosidade. Hoje em dia eu tenho essa curiosidade quando eu vejo um espetáculo, um teatro, eu olho pros bastidores, eu olho pro outro lado. Eu sempre costumo dizer com a Bispa Nath, né? Ela às vezes tá assistindo alguma coisa. Eu falo, você viu isso? Daí ela, não, tipo, por que você tá olhando pra esse lado? Eu tô vendo o teatro. Ela falou, não, mas eu tô vendo o porquê que tá acontecendo isso, o né? mecanismo por trás do que tá acontecendo. Exatamente. Então eu sempre tive essa curiosidade e isso acho que colaborou pro que a gente faz hoje, né? Pô, você falou um negócio legal, Nath, e que eu lembro, que assim, porque todo começo de igreja é muito difícil, né? A gente vai lá, parece que tudo pra igreja é o resto de que alguém não usou mais. Não sei se você tem essa sensação. Sim. É assim, aquele irmão, ele tem um aparelho 3 em 1 na casa dele, aí não serve mais, ele leva, ou até serve, mas eu tenho um aparelho lá, eu quero dar pra igreja, pra gente poder fazer o som da igreja. Então, durante muitos anos, tinha-se uma mentalidade que a igreja meio que tinha que tocar, resto, exato, e aquele som, aquele e todo mundo fazia com isso, né? E, assim, a igreja, desde quando ela... Assim, talvez no Brasil tem muita dessa mentalidade, né? De que qualquer coisa serve pra glória de Deus. Mas não necessariamente a gente tem que dar qualquer coisa. Se a gente pode fazer o melhor, a gente tem que fazer o melhor. Fazer excelente, né? Ser excelente é fazer o melhor com o que a gente tem. Então, lógico, às vezes numa igreja no começo, principalmente a gente, né? A gente começou, a gente não projetou ser uma igreja. As coisas aconteceram de uma forma orgânica. Foi uma reunião dentro de casa, um grupo que foi cortado pela graça.
que se ligou ao Rio de Janeiro, começou a ouvir a palavra, o apóstolo veio, começou a ministrar estudos. Então não teve o projeto de montar uma igreja. Foi acontecendo, reuniões, automaticamente o apóstolo consagrou os meus pais como pastores, e aí eles alugaram um espaço. Então ali as coisas começaram a acontecer com pessoas que tinham vidas seculares comum, e aí é muito natural ver isso, né? Eu tenho aqui algumas cadeiras em casa, vou levar pra igreja. Eu tenho aqui uma caixa de som, tenho um microfone. E as coisas começam assim, legal. E tudo é interessante isso que você tá falando, porque é uma alegria, e assim, eu costumo dizer assim, né? Pra quem não tem nada, qualquer coisa, né? Se você tá descalço, te dá um chinelo, ganhei um chinelo, tô feliz da vida. Só que aí chega um momento em que a gente tem que perceber que isso não funciona mais. E hoje eu percebo que a igreja, a estrutura igreja, ela se profissionalizou. Uhum. Essa é uma sensação, não sei se é uma palavra, fala profissionalizar para a igreja, parece que é uma palavra assim meio fora do contexto. Mas como que você enxerga isso hoje? Assim, eu não tenho medo de falar da profissionalização da igreja, né, dos serviços e das coisas que estão dentro da igreja, porque a gente tem que trabalhar de forma profissional mesmo, pensar de forma profissional, porque senão a gente dá o resto. E a Bíblia diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então a gente não pode fazer algo como um resto, né, de qualquer forma. Uhum. Eu acredito muito na excelência das coisas, então para ser excelente você tem que ser profissional. Porque a gente vê aí fora no mundo... os profissionais, né, entregam coisas com tanta excelência, e não por que não dentro da igreja. Uma coisa curiosa, por exemplo, meu pai, ele sempre foi diretor de multinacional, né? E até então a gente veio nessa realidade de vir crescendo como igreja. E um dia ele chegou pra mim e falou que ele ficava triste porque ele ia em reuniões, ele ia em eventos da empresa dele, e ele tinha lá uma imagem de telão linda, ele conseguia ler lá o PowerPoint que os caras apresentavam, e ele chegava na igreja e ele não conseguia enxergar o que estava passando na tela. E ele falava, poxa, eu lá fora, no mundo secular, os caras entregam o melhor, e eu na casa de Deus, tem um projetor que eu não consigo ver, não consigo me sentir bem. E isso começou a despertar em mim algo que eu falei, eu sei como resolver isso. E aí foi quando eu comecei a trazer algumas soluções, né? E graças a Deus ele me deu essa abertura, juntamente com a minha mãe, né? Pra gente poder começar a mudar algumas coisas. E hoje a gente tá nesse caminho. É muito importante você falar isso, porque eu acho assim, né? É quando se fala de um bom projetor para a igreja. É que assim, às vezes parece, sensação que eu tenho, né? Há 20 anos numa igreja... E a gente eu passei por muitos obstáculos, essa questão de, era uma caixa que alguém dava, era um microfone que a gente precisava e alguém dava um microfone. E assim, às vezes chegava aquele microfone do karaokê, mas você tinha que usar o microfone do karaokê porque é aquilo, né? Melhor do que a garganta pura era o microfone do karaokê. E a gente não tinha muito assim também, eu acredito que acho que acaba tendo essa cultura, esse problema de, acho que uma coisa é a visão, e a outra coisa é o recurso financeiro para uma igreja que está começando, né? E aí a gente acaba, se você tem um projetor, antigamente era o retroprojetor, né? Sim. Escrevia na mão, no papel, né? Naquele papel transparente, e de repente veio uma mudança. Então, tudo isso é uma transição, mas é importante ter essa visão que você falou profissional, né? De como seu pai trouxe, de falar, não, eu quero o melhor, por que não o melhor? Eu acho que a igreja precisa dessa direção, exatamente. Né? O melhor pra Deus, né? Tipo, a gente tem que dar o melhor. E uma coisa curiosa que às vezes eu começo a pensar numas coisas meio nada a ver, assim, umas loucuras, mas você pensar no tempo de Jesus, quando ele pregava ali pras multidões, no Sermão no Monte, ele não tinha microfone ali. E milhares de pessoas ali, como que... E aí? Eu acredito muito que ele falava alguma coisa e as pessoas iam replicando pra trás. Tipo, ele falou isso, ele falou isso. E o negócio ia indo e tipo... Lógico, o microfone foi inventado, é uma ferramenta hoje que facilita a pregação, né? Facilita a propagação da palavra, mas eu fico imaginando como que eram as coisas antigamente, né? Tipo... Interessante. E uma coisa que eu achei muito, muito bacana, Nath, eu queria entrar nesse assunto, que assim, eu não sei precisar se foi uns 5, 6 anos ou mais atrás, houve uma mudança radical em termos de culto, tecnologia e muitas coisas aconteceram na Igreja Cristo Vive de São Paulo. E eu sei que você
foi ali uma das pessoas, né, que introduziu essa cultura dentro da igreja. Porque assim, a nossa igreja sempre teve um padrão. Sim. É uma igreja iluminada, com muita luz, com cortinas bonitas, com flores e tal. E de repente, eu não vou usar a palavra da noite para o dia, porque não foi assim, óbvio. Mas de repente, começou a haver uma mudança. E aquela cortina ela foi tirada, aquela iluminação foi diminuída. E de repente a igreja passou por uma transição extremamente radical. E quem vai hoje na igreja de São Paulo não tem nada a ver com a igreja de 7, 8, 10 anos atrás. Então, o porquê dessa mudança? Sim. Acho que primeiro a gente parte do princípio de que Deus não muda. Deus é imutável, ele não muda. Mas a forma de propagar a palavra, de pregar a palavra, pode mudar. Então a gente precisa entender muito a geração que a gente tá para poder servir ela, né? Não tem como eu servir a minha geração se eu não entender ela. E aí em 2015, mais ou menos, ali 2014 para 2015, eu comecei a estudar algumas coisas relacionadas à percepção, à atenção. E eu comecei, por exemplo, os audiófilos, as pessoas que gostam de ouvir som de qualidade. Né? Audiófilo? Audiófilo. O que é um audiófilo? Audiófilo é um especialista em som, assim, um cara que degusta o áudio, né? Ok. E ele não escuta um MP3 que é comprimido, ele escuta um arquivo em FLAC, alguma coisa que não tem compressão, porque ele quer ouvir todos os detalhes sem compressão. Perfeito. E existem pessoas que são audiófilas e elas têm na casa delas um espaço para ela ouvir música. E essas pessoas normalmente têm esse espaço, é uma sala escura. E eu comecei a entender que, pelo fato de ser escuro, porque aumenta algumas percepções. Então ela consegue ter mais atenção em perceber algumas coisas. E aí, trazendo pro teatro, pro cinema, comecei a observar que... só um parênteses, né? Tipo, hoje em dia, muitas igrejas estão trabalhando com esse modelo mais escuro e tal, mas eu nunca fui numa cópia. Foi automaticamente, assim, Deus começou a despertar em mim algo de começar a ir atrás para melhorar a forma que a nossa ovelha pudesse receber a palavra. E eu comecei a estudar isso e, paralelamente, eu vi que muitas igrejas começaram também a ter essa percepção e essas mudanças. Então, a gente tinha ali na nossa igreja, ela era bem clara, né? Tinha muita luz, tinha muita cortina, muita planta. E a gente tinha uma porta lá no lado do altar, ao lado esquerdo do altar, que toda vez que ela abria, algum pastor passava por ali, ou era algum staff, alguém que estava trabalhando ali no culto, servindo. Abria aquela porta, a igreja inteira olhava pro lado. Chama atenção. Porque fazia o barulho da porta, havia um movimento, todo mundo olhava pro lado. Ou era no final do culto que a banda ia subir, tipo... E aí tava na oração, a bispa tava ali orando ou finalizando a mensagem e os músicos começavam a subir, e aí a gente via que as pessoas não estavam mais olhando para o que ela tava falando. A movimentação dos bastidores atrapalha muito. E aí eu comecei a entender que a gente precisava ser invisível aos olhos da ovelha, né? Pra gente ter a movimentação, mas a gente não atrapalhar aquilo que ela tá recebendo, porque ali são segundos que ela dispersa, ela olhou para um lado, viu uma pessoa, daí ela olha para a planta, mas essa planta é de verdade ou artificial? Ela fica olhando para a luz, tem uma luz queimada, tem uma rachadura no teto. Contando quantas pétalas tem a rosa. Exatamente. Se tem uma sujeira na cortina, por que não lavou? E são pequenos detalhes que às vezes roubam uma oportunidade dela de receber algo do Senhor ou uma instrução. É o que você falou, que na verdade hoje quem faz isso para prender a atenção são grandes eventos, né? Por exemplo, um cinema faz isso, né? Que é um meio de entretenimento, tudo escuro. Sim. O teatro às vezes foca até um pontinho de luz onde o indivíduo está lá no meio da cena. E às vezes está rolando uma movimentação absurda pelos lados, você não percebe, porque são pessoas ali que estão vestidas de preto e estão sendo invisíveis aos olhos do público para não tirar a atenção do principal objetivo deles. Então, hoje, o principal objetivo da igreja é ter esse novo formato, esse padrão, eu vou chamar assim um pouco mais escuro, tal. A finalidade, a sua percepção dentro do que você estudou, que você está falando, é para que a pessoa que está cultuando, ela possa ter o foco dela, é isso? Exatamente, para que ela possa ali estar no 100% dela.
que ela não possa ter distração com nada e que ela possa absorver o máximo possível da palavra, que ela possa ali, às vezes num momento de louvor. A gente sabe como que é o ser humano, às vezes ele tá preocupado com a pessoa do lado, e aí tá tudo claro, ele tá preocupado que tem alguém olhando para ele. O que a gente pode fazer para colaborar para que ele se solte no momento de adoração? Lógico, existem várias coisas, mas a gente com uma luz mais baixa, a pessoa se sente ali mais sozinha, né? Entre aspas, e ela consegue ali se soltar de uma maneira às vezes melhor. E tem um estudo, Nath, que fala sobre isso, alguma coisa por trás, ou isso é apenas uma percepção, de repente assim, minha percepção, porque o cinema faz, existe uma ciência por trás disso? Cara, eu acredito que exista, mas eu assim realmente desconheço disso, mas dentro dos meus estudos, das minhas percepções, eu comecei a avaliar isso. Eu visitei outras igrejas, eu vi o que aconteceu na nossa igreja em relação a isso, os resultados, a gente foi medindo esses resultados, e então hoje eu tenho certeza disso. Por causa hoje você consegue dimensionar isso por conta exatamente do resultado favorável que isso trouxe para a igreja. Agora, isso de certa forma, eu não sei como que foi, sofre, porque você está falando de uma geração. A gente vem de uma geração nova e uma nova forma de comunicação, e eu acredito muito nisso. Sim. Porque nós estamos agora na internet, né? Falando aí para muitas pessoas, e é uma nova comunicação, que antigamente era ou rádio, a televisão, ou se a pessoa quisesse ouvir alguma coisa, ela tinha que ir até o culto, né? Hoje, até o lugar de reunião. Hoje, não mais. Mas e aí, há uma certa resistência vou chamar de velha guarda, das pessoas que têm mais tempo de igreja, um pouco mais de idade. Como que essas duas gerações se encontram no meio de tudo isso? Existe uma coisa que eu costumo dizer, que é quem ministrou para a geração passada tem muita dificuldade de ministrar para a geração atual. E quando eu falo de geração, eu não estou falando de idade, a gente está falando de mindset. Então, o que é esse mindset? Quando a gente fala assim, a geração atual, eu não estou categorizando uma certa faixa de idade, não. Okay. Mas é uma forma de pensar. Hoje as pessoas, a gente tem idades diferentes, mas a gente está no mesmo mindset. Então, quando a gente fala de geração, a gente está na mesma geração. Perfeito. Então, às vezes, eu gosto de primeiro deixar isso claro, porque não necessariamente uma pessoa de 60 anos, ela não tá na mesma geração que a gente. Existe lógico, existem as gerações de idades, mas quando a gente fala de geração nesse contexto, tá dizendo mindset, a forma de pensar. Então, por que eu falei, né, que pessoas que ministraram na geração passada têm dificuldade de ministrar na atual geração? Porque elas continuam fazendo da forma que era feito no passado para uma nova forma de pensar. Mas como eu falei, Deus não muda. Nunca vai mudar, a palavra de Deus não muda, mas a forma de entregar ela pode mudar. Entendi. Então muitas vezes não adianta, a gente hoje tem a ferramenta da internet, antigamente não tinha internet. Então existiam outras formas. A linguagem da internet é diferente, Nath? Para entregar o conteúdo hoje? Eu acredito que sim, por causa da geração. Hoje a nossa geração, quando eu digo a geração, né, tá acostumada com coisa muito rápida. Você, né? Tá no Instagram, você tá ali. Eu tava ontem. Onde que eu tava ontem? Eu tava no laboratório de exame, aguardando. E eu olhava um rapaz, ele tava com o celular, olhando o feed dele no Instagram, os stories. E ele nem olhava o que tava passando, ele ficava assim, ó. Só batia. Eu falei assim, não é isso, cara. Eu confesso que até eu mesmo, já, em alguns momentos, é muita coisa. Dependendo do assunto, do que você acaba até um vídeo, né? Eu acabo jogando ele pra frente, acelerando e tal, pra ver se aquilo vai me prender. Porque a nossa geração tá muito rápida, né? Então, é exatamente isso que eu tô falando, a geração. Tipo, não é a idade, é as coisas como a gente faz. Não, você falando isso me abriu a minha mente, porque assim, eu sou o cara que eu fui da época da ficha telefônica, sim. Depois eu vi o cartão telefônico, eu vi o surgimento do celular, depois eu vi o surgimento do smartphone, e eu tô vivendo isso. Então, na verdade, realmente não é a idade. Sim. Então, a gente passamos por algumas gerações e realmente eu fui me adaptando. Sim, na época da ficha era a ficha, na época do cartão era o cartão. Então a gente vai se adaptando. E hoje a forma de comunicação dentro da igreja passa por isso? Então, se uma pessoa ela não tem
paciência para assistir um vídeo de 30 minutos, às vezes, ou 1 hora. Por que a linguagem da internet, às vezes, a gente fala que é diferente, né? Como você disse. É porque a gente precisa entregar ali com cortes curtos, onde a pessoa vai pegar pequenos insights e vai atrair ela a ouvir, talvez, o conteúdo inteiro. Então, quando você fala da linguagem ser diferente na internet, eu acredito que é a forma de entregar esse conteúdo de forma que a geração atual consiga entender. E captar. Para que haja uma conexão com essas pessoas. Sim, para que se conecte e ela busque o resto do conteúdo. E uma coisa assim, voltando no assunto, hoje, por exemplo, né, você falou da questão da atenção, e aqui na nossa igreja, há uns anos atrás, eu também, minha esposa, na época falava, meu filho também, pai, a gente tem que fazer uma mudança, fazer umas alterações na igreja. E eu confesso que eu sempre tive muita resistência. Eu sou meio assim, eu falo que eu sou meio tradicional. Não sei se essa palavra tradicional arremete a um monte de coisa, mas eu sou meio quadrado com algumas coisas. E eu confesso que eu tive uma certa dificuldade de pessoa falando, vamos dar uma escurecida, tal. E o que me aconteceu um dia, isso eu nunca me esqueço, eu trouxe um profissional aqui e eu ainda tinha dúvida se eu ia fazer isso, como ia ser feito e tal. E um rapaz estava trabalhando comigo na igreja, de um outro ministério, inclusive estava prestando um serviço para mim. Eu falei, qual é a primeira coisa que você vê quando você olha assim para a igreja e tal? O que você acha da minha igreja? Eu usei não me lembro a palavra correta. E ele olhou, e isso não sai da minha cabeça. Eu tinha um aparadouro com um vaso atrás, ele disse assim, olha, essa planta é linda. Nossa, chama muita atenção. Ela é artificial? Então, quando ele falou... E a minha esposa falava muito isso, a Bispa Ione. Amor, a gente tem que ajustar, tentar abaixar um pouco as luzes. E ela é uma testemunha hoje disso, ela sempre fala. É que a questão de ter diminuído as luzes da igreja, mudado a ambiência, facilitou na adoração dela. Ela consegue se soltar mais. Ela consegue... ela fica mais desinibida. E aí entra aquela pergunta, mas assim, isso serve para todo mundo? Porque tem pessoas que não têm problema com a luz. Sim. Mas então a nossa preocupação muda toda a igreja porque tem algumas pessoas que se preocupam. Como que você consegue enxergar isso? Então, isso tem muito a ver também com o temperamento, né? Cada pessoa tem um temperamento e tem pessoas, por exemplo, como você citou, a Bispa Ione, talvez isso facilita ela. Eu também sou assim, tipo, você tá num ambiente mais parecendo mais reservado, consigo me soltar mais. Só que... Qual que foi a sua pergunta mesmo? Eu estava falando dessa questão assim, por exemplo, tem um grupo de pessoas que necessitam disso. Sim. Tem um outro grupo de pessoas que não. Sim. Então, e a gente chega num denominador comum. Como que você fez para trabalhar isso? Primeiramente, tipo, eu acredito muito assim, que se não tivesse luz nenhuma, a luz ela não pode ser o fator pra gente adorar a Deus. A gente pode adorar a Deus em qualquer lugar. Perfeito. Então, tudo isso que a gente tem, luz, projetor, telão, isso são ferramentas para a nossa adoração. Porque eu acredito muito que a gente pode usar essas coisas para adorar a Deus. Eu posso ser um iluminador e eu tô adorando a Deus com o meu dom, com o meu talento, com a luz. Eu tô também ministrando, né? Eu tô ministrando. Eu acredito muito. A pessoa que tá na projeção, ela ministra também ali. Somos todos ministros, né? Então, eu parto muito desse princípio. Não existe certo ou errado. Igreja clara ou igreja escura é o correto. Isso vai muito também da personalidade do seu líder e da cultura da sua identidade da igreja. Da sua cidade, da identidade, daquilo que você comunica, daquilo que você acredita, da visão da igreja. Então eu parto muito disso, porque às vezes tem... se não tiver luz, então não tem culto? Não tem nada a ver. Não, porque senão vira aquilo que é para ser bênção, se torna uma coisa que começa a segregar, vira uma divisão. Porque a igreja que está iluminada é a certa, a igreja que está escura não é, porque a gente sempre atribui o escuro às trevas. As coisas ruins. E aí aí acaba gerando assim, porque para Deus não precisa de iluminação. Eu também acredito que não, né? Para Deus poder agir, não. Deus age em qualquer lugar. Exatamente. Mas o que você tá falando, eu achei muito interessante, que a gente gera uma ambiência, ou seja, uma ferramenta Deus, mais. É para as pessoas. Tipo, a iluminação ela vai facilitar as pessoas a
a se soltarem, né? A gente acredita muito em corpo, alma e espírito, né? Exato. Não adianta acreditar que a gente é tudo ser espiritual, que a gente é ser espiritual, mas a gente não... A gente precisa Habita passar no pelas corpo, camadas, né? a gente precisa romper as camadas de corpo, alma e espírito para acessar o espiritual, né? Então a gente acredita muito nas ferramentas que a gente tem para usar isso, né? Isso ô Nath, assim você vê, é óbvio que eu acredito que não, né? Mas é uma moda, uma modinha, é um modismo, ou é mais uma invenção no meio da igreja gospel, no meio evangélico, é mais uma... É isso, mais uma auê? Na minha opinião, eu acho que tem muito de moda assim. Tem. Existem muitas igrejas que nem sabem o porquê que elas estão fazendo aquilo. Elas estão vendo um monte de gente fazer e faz no embalo. Aí eu acho ruim mesmo, porque você não tem um propósito de fazer aquilo. Agora, quando você tem um entendimento, que também é uma outra parte. Existem muitas pessoas que têm um entendimento do que estão fazendo, e aí tem propósito naquilo que elas estão fazendo. Entendi. Então eu acho que isso muda muito, mas eu acho que existe muito da moda também, que eu acredito que não é legal isso. Eu prefiro ter a personalidade porque aí a pessoa, né, porque tal igreja tá cheia porque lá é escuro, e aí tal igreja tá cheia porque lá é assim. E aí a pessoa, ela acha que a tábua de salvação da igreja dela é pintar a parede de escuro, pôr uma iluminação e a igreja vai encher. Não é isso, né? Não, nada a ver. Isso. Você acha que Deus não se manifesta lá na África, numa igrejinha que nem microfone tem? Eu vi uma vez um vídeo dos caras usam os cabos de vassoura pra fingir que é um pedestal. É muito do coração, né? Não é do ambiente, é o coração das pessoas que tem que estar disposto a adorar a Deus, o motivo do que elas estão ali fazendo. Eu sempre me pergunto, por que eu faço o que eu faço? Por que eu vou na igreja? Por que eu dou minha vida para ter os melhores equipamentos, a melhor transmissão que a gente pode fazer? Porque eu sei o porquê que eu tô fazendo. É sobre algo muito maior, é sobre o reino de Deus, é sobre a expansão da graça de Deus para vidas que precisam ser libertas do legalismo. Não, isso é perfeito, porque assim, eu acho que hoje dentro da obra de Deus há uma certa confusão, né? Porque você bateu numa tecla muito importante. Quando você fala, independe se tem luz, se não tem luz, lá na África, eu vi esse vídeo também, a molecadinha, né? Com os cabinhos de vassoura, com umas garrafinhas dá pra PET sentir e tal. O coração deles. E você ali, percebe a adoração verdadeira. Sincera. Porque na verdade não adianta nada você criar toda a ambiência perfeita se o coração não é um coração de adorador. Ou seja, se as pessoas não estão ali com o propósito de servir a Deus. E aí é um perigo, porque tem muita... A estrutura pode atrair também pessoas que não estão com o coração, talvez, ali. Que estão buscando só a plataforma para aparecer. Exatamente. Então, precisa ter um cuidado também com o grupo, com o time de... Isso que você está falando, eu vivencio uma coisa totalmente diferente, lógico, mas eu vou citar. Que acontece comigo em casa. A minha esposa sai muito cedo, leva as crianças para a escola. Geralmente ela vai para a ginástica. E quando ela volta, então eu já... Tô ali aguardando pra gente tomar um café e eu saio pra trabalhar. E aí ela faz questão, todos os dias. Ela prepara a mesa. Então ela coloca lá um pano na mesa, uma toalha. Ela coloca a xícara, tal. Ela monta a mesa pra eu e ela. Nós dois tomamos café juntos. Ou seja, o momento de tomar o café é prazeroso porque nós estamos nós dois juntos. Agora, a forma, se tem um pano, se tem uma xícara, se tem isso, se tem aquilo, o que vale é o momento, é como está o coração. Então é importante a gente falar isso, né? Porque até para quem não está aí, de repente pensando, eu escureço ou não escureço a minha igreja? Então, qual que é o teu conselho para a pessoa que tem essa vontade? Olha, faço ou não faço? Qual é o caminho, Nath? Eu acho que primeiro, assim, às vezes muitos líderes me procuram e perguntam assim, que eles querem mudar alguma coisa, mas onde eles devem investir? Eu acho que antes, às vezes, de equipamento, a gente tem que investir em profissionais. Então, porque senão, é o que acontece com muita igreja, né? Aconteceu muito com a gente no passado. Às vezes pessoas até mal intencionadas, né, começam a querer vender produtos para a igreja. Precisa desse som, precisa desse microfone, precisa disso, e às vezes nem necessariamente precisa, e você sem conhecimento
você acha que precisa e às vezes você gasta um dinheiro que não era necessário, que a longo prazo, se você tivesse feito o investimento de uma vez só, né, você acaba gastando muito mais com coisa desnecessária. Ou seja, como profissional você faria o certo. Exatamente. Então hoje, assim, antes até de mexer em estrutura, tudo, eu acho que é muito importante ter as pessoas que entendam do assunto, né? Saibam o que está fazendo. Que sabem, não necessariamente um super profissional, mas pessoas que estão estudando na área, que estão... É porque geralmente dentro da igreja a gente fala, qualquer irmão que sabe ligar o R, o L, o X e tal, esse irmão, você vai ser o técnico da igreja. E aí o irmão do som. É o irmão do som. Só que ele não tem formação, né? Ele não tem um coração gigante, né? Tem um amor gigantesco, tem uma boa intenção. Eu acredito na capacitação. Se você colocando ele com uma pessoa que entende do negócio, ele pode ser uma pessoa que vai buscar o conhecimento para agregar. Exatamente. E aí você ganha mais uma pessoa ainda capacitada no assunto, né? Certo. Aí é muito legal quando isso acontece. Isso, Nath, você está falando, é para esse aspecto de desenvolvimento, crescimento. Mas eu estava querendo... A minha pergunta era o seguinte, no sentido de mudança de igreja. Porque às vezes tem uma frase, eu não sei onde eu ouvi, mas alguém que falava muito que algumas pessoas procuravam o Dr. Ivo Pitangui, que é um cirurgião, né, famoso, para resolver, queria fazer uma plástica para resolver um problema emocional. Sim. E ele olhava e falava assim, se eu mexer em você, eu vou te estragar, porque teu nariz é perfeito, tua boca é perfeita, teu queixo é perfeito. Se eu mexer em você, eu vou estragar. Então, eu não posso mexer em você, porque a pessoa às vezes ela tem ela acha que é um problema emocional. E eu sei que assim, algumas igrejas, às vezes por não estar cheia, ou porque alguma coisa está acontecendo, tal, algo está acontecendo dentro da igreja e de repente o pastor vê uma igreja, ele foca numa igreja que tem uma característica diferente e está cheia, e aí de repente pode, eu acredito nisso, ele pensar, bom, se eu mudar a minha igreja e fazer assim, ela vai encher. Que é um erro. Sim, acha que é uma fórmula de sucesso, né? Isso, essa é a palavra. Não é uma fórmula de sucesso. Não, eu acredito muito que primeiro você tem que ter o propósito da sua igreja. Tipo, qual que é o porquê que vocês estão ali, né? Tipo, senão nada faz sentido. Você vai querer imitar o que os outros estão fazendo. Você perde a identidade. Você perde a sua identidade. A gente tem o propósito de pregar a graça de Deus. Dentro desse nosso propósito de transformar as vidas através da graça, a gente usa as ferramentas sempre canalizando para isso. Costumo dizer, tudo que a gente faz tem que servir a visão da nossa igreja, servir a visão que a nossa liderança dá. Então, a gente costuma dizer isso com os nossos líderes e nossos voluntários na igreja, exatamente disso. A gente está ali para servir algo que é muito maior que a gente, que é o reino de Deus e a visão que Deus deu para a Igreja Cristo Vive de São Paulo. Perfeito, porque aí se você tem um norte, você tem uma visão, até o próprio líder sabe para onde ele está conduzindo a igreja, né? Porque às vezes eu vejo pessoa, pinta a igreja, não pinta a igreja, e aí fica, e assim, eu acho muito, muito triste quando eu vejo pessoa falando, porque aquela igreja lá tá escura, porque aquela igreja assim, aparece uma discoteca, e aparece isso, isso é para jovem, só vai atrair moleque, só tá... Então, porque talvez também quem acaba falando isso é porque não entendeu... Né? Qual é a intenção? Porque eu acho que isso não é verbalizado. Sim. Né? De repente a gente muda uma característica. Quando eu comecei a pesquisar para fazer podcast, eu comecei a perceber o seguinte, que mais ou menos todo mundo tem meio que o mesmo cenário, né? Sim. Salvo um ou outro que tem uma coisa mais colorida e tal. E aí a minha esposa começou a me falar sobre isso. Ela falou assim, amor, as cores, elas, por exemplo, determinada... ramo de alimentação coloca uma cor porque aguça a vontade de comer, né? E existem cores que elas deixam o ambiente mais tranquilo. Um quarto pintado de uma certa cor gera uma ambiência mais agradável, tal. E esse aspecto escuro, e aí realmente todas as vezes que a gente vai, por exemplo, assistir televisão em casa, era uma coisa, não sei se a palavra é essa, não era intencional. Natural? É natural, a gente não tinha percepção por quê, mas a gente apaga as luzes. Sim. Apaga tudo. Mas na minha cabeça pra tela ficar mais bonita, né? Mas não é que a tela ficar mais bonita, é que na verdade a gente acaba focando mais onde tem o ponto principal. Então aqui a gente criou essa mesma ambiência, esse mesmo cenário, para que as câmeras possam dar um enfoque, né? Então, na verdade,
há uma ciência, há um estudo por trás de tudo isso. Sim. Aí a pergunta é, igreja escura é de Deus ou é do diabo? A pergunta é, as pessoas que estão na liderança da igreja, é de Deus ou é do diabo? É isso, é fundamental. Depende, né? Tipo, exato. Depende muito do coração ali dessa liderança. Pô, tem igrejas claras que eu posso dizer pra você que são do diabo. Exatamente. Você conhece também. Exatamente. Mas... Não, isso é perfeito, essa colocação é perfeita, porque aí quebra essa questão de... Você foi muito feliz quando você falou isso, Nath, que assim... não é o ambiente apenas, né? É como eu chego para prestar o meu culto, né? Exatamente. Como eu chego para cultuar. Exatamente. Você tá ali para entregar tudo, né? A gente vai dar ambiência, ferramentas, são só ferramentas, mas se não tivesse nada, se a gente não tivesse nada, não ia mudar nada. Exatamente. Eu ia continuar com o meu coração de servir a Deus com o melhor que eu pudesse fazer. Não é isso que faz a pessoa louvar. Ou não é isso que faz a pessoa ser um cristão. Na verdade, isso ajuda o ambiente. É o ambiente. Né? É o ambiente. Né? Com a pessoa que vai no cinema, ela vai ter o melhor ambiente. Então a igreja está, na verdade, dando o melhor ambiente que pode. E agora, se o líder acredita que o melhor ambiente é a igreja dele bem clara, ok, é o melhor ambiente que ele vai fornecer dentro daquilo que ele acredita. Exatamente. Não acho que existe uma coisa certa e uma errada. Não. Ah, perfeito. Cada um é muito do que eu falei, do perfil da igreja, do perfil da liderança, do perfil. Então, cada um vai seguir da forma que. Perfeito. E aí, Nath, eu percebo assim, por exemplo, porque a Igreja Cristo Vive em São Paulo, a gente tá falando aqui, tô entrando, batendo nessa tecla, tô aqui esmiuçando todo esse conhecimento aí, mas não é só isso. Aí vocês têm hoje um grupo de louvor, que muito a gente vê assim, o profissionalismo, e a gente vê toda aquela a estrutura que foi montada. Sim. Como foi essa transição também em termos de louvor? Você pode falar um pouquinho pra gente? Com certeza. Faz praticamente 1 ano e meio que eu assumi a liderança do time de adoração. Hoje você é o diretor? Eu sou diretor musical da igreja. Eu sou diretor técnico, são duas coisas, né? Eu sou diretor técnico da igreja, então eu supervisiono toda a área técnica da nossa igreja. Iluminação, filmagem, fotografia, tudo isso passa por você. Som, tudo isso. Tenho líderes na minha equipe, né? Abaixo de você. Abaixo de mim, e os voluntários que ajudam a servir o reino com a gente. E eu também sou o líder de adoração da igreja, do nosso time de adoração, de louvor. Que eu acredito que tudo está muito interligado, né? E faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu assumi isso. Uma história até muito curiosa, assim, porque... quem me colocou ali foi a minha mãe, a Bispa Solange. Então ela praticamente 1 mês antes dela falecer, ela já tinha... A gente vinha conversando sobre mudanças no louvor há praticamente 2 anos, que eu vinha trazendo algumas coisas para ela, porque eu também estudava muito sobre isso, né? Eu comecei a me envolver muito com essa área. E eu vinha trazendo para ela isso, e ela via a necessidade de termos uma cultura de adoração na nossa igreja. E porque muitas vezes a gente tava ali entregando eu fazia essa pergunta para ela: você tá entregando um tempo do culto, do teu culto ali, para uma pessoa às vezes que tá despreparada, que ela não tá ali sabendo o que ela tá fazendo. A gente precisa preparar essas pessoas. O líder, ele prepara a mensagem, ele se dedica, ele se esmera para trazer a melhor, e de repente alguém... E às vezes você tem um ministro ali que não se preparou, nem espiritualmente, nem tecnicamente, e ele tá ali com 1 hora de momento de culto, sem saber o porquê que tá fazendo aquilo. E eu não vejo isso como culpa da pessoa, mas como culpa da liderança da igreja de não dar a ferramenta para... Então eu sempre tenho esse senso de autorresponsabilidade e trazia isso para ela. E aí até o dia que ela, com muita humildade, né, que eu falava: você tem que fazer isso, você tem que mexer nessa área. E ela, com muita humildade, falou: eu sou limitada nessa área. Você está estudando isso, você está vivenciando isso. Então eu quero que você assuma essa área e me mostre um projeto para a gente fazer essas alterações no Ministério de Louvor.
E aí foi quando eu desenhei um projeto, mostrei pra ela, a gente veio ainda 1 ano praticamente conversando sobre isso, fazendo reuniões. E aí, 1 mês antes dela falecer, mais ou menos, foi um dia que ela me chamou e falou assim, eu tô aqui como sua bispa, não tô como sua mãe, mas eu tô falando como sua bispa. Eu quero que você assuma a liderança do Ministério de Adoração na nossa igreja. Isso foi muito forte, porque aí a gente precisava marcar reuniões para informar isso pro nosso grupo e fazer a transição desse momento, né? E no dia que ela foi internada, né? Ela foi internada, aí no dia seguinte ela fez uma ligação de vídeo para mim, porque a gente tinha uma reunião marcada pro domingo. Uau. Isso foi na terça-feira. E a gente tinha uma reunião marcada com todo o grupo de louvor no domingo, dia 13, se eu não me engano, de dezembro. E aí ela falou assim, que ela tava no hospital, mas ela ainda tava só com a respiração ofegante. Mas ela fez uma ligação de vídeo pra mim e falou assim, Nath, eu quero te pedir uma coisa. Eu falei, pode falar dela. Faça a reunião de louvor no domingo, não deixe de fazer. Aí eu falei até pra ela, falei, mas você vai poder tá? Ela falou, acredito que sim, mas mesmo se eu não puder, é uma coisa que eu tô te pedindo, faça essa reunião, ela tem que acontecer. E eu, tipo assim, sabe, meio, não, relutando, não precisa fazer, se você não tiver, não tem problema, a gente marca pra outra data. Ela falou assim, não, eu tô te pedindo, faça essa reunião, qualquer coisa eu entro do Zoom. Ela tinha falado assim, né? E nesse dia eu falei, pô, contra a minha vontade eu vou fazer, porque humanamente eu não queria fazer, minha mãe estava internada. Lógico. E nesse dia a gente tava fazendo a reunião com todo o grupo, e no fim da reunião a gente recebeu a ligação do hospital, né, dela, que era a última ligação que ela fez antes de ser entubada. Ela tava avisando que ela ia ser entubada, tava no finzinho da reunião. Meu Deus. E aí a gente ali começou a erguer um clamor ali, né, com todo o time, né, e a gente começou a cantar, a louvar, orar. E ela no telefone ali, e a gente, tipo, guerreando mesmo, né? E hoje eu entendo que tudo isso faz parte de um propósito que Deus estava ali, não tipo... Não tenho dúvida. Tava unindo o grupo, tava criando um grupo, um ambiente de família, né? E a gente se despediu dela cantando com ela no telefone. Olha. Com o nosso grupo todo. E aí, desde então... Pô, que coisa linda compartilhar. Obrigado por compartilhar isso com a gente, viu, Nath? Eu acho que a gente nunca chegou a comentar sobre isso, mas... Uau, que experiência, que lindo, que lindo. E aí, então, aí eu comecei a trabalhar com o nosso grupo, né? Em cima do projeto dela. Eu expliquei pro nosso grupo todo qual que era o planejamento que a gente tinha. E dentro dessa profissionalização, né? A gente começou a buscar professores para melhorar, porque eu acredito muito assim... que a técnica e a unção, elas são de igual importância. Muitas pessoas, elas acreditam que precisam melhorar a parte técnica e se tornam excelentes técnicas. Pessoas, por exemplo, um músico... Com potencial extraordinário. Absurdo, muito técnica. Mas sem o espiritual. Sem o espiritual. Sem unção nenhuma. E aí é um show, né? Aí é um show. Ou pessoas que são completamente espirituais, elas estão ali, elas oram, elas estão ali preparadas, mas não tem técnica. Não tem a técnica. E aí não consegue entregar aquilo. Eu vejo isso muito assim dentro da igreja, como isso é um grande problema que acaba acontecendo, porque a gente tem pessoas que são maravilhosas espiritualmente, pessoas dedicadas, pessoas assim, que são irretocáveis. Uhum. Mas é uma pena quando falta para essas pessoas a parte técnica e elas às vezes acabam não tendo uma percepção que isso interfere também no culto, né? Sim. Na forma de adoração. Então, tem gente que fala assim, não, mas Deus recebe a minha adoração. Eu não duvido que Deus recebe, porque a palavra diz que a nossa adoração ela sobe como incenso suave. Ou seja, Deus ele não escuta a nossa adoração, ele cheira. Ele sente. Ele sente, né? Então eu acredito que um coração ali honesto, louvando, adorando, Deus tá recebendo. Só que a pessoa em cima de um altar, cantando desafinado, só que com o coração puro, Deus tá recebendo a adoração dela. Só que mas eu não tô conseguindo adorar porque você tá desafinado. Ela tira a outra pessoa da adoração. Exatamente. E a gente, como ministro de louvor, a gente tá ali para fazer o quê? A conexão da igreja com o Senhor. Então eu costumo dizer que a técnica e a unção, elas precisam estar equilibradas, como a asa de um avião. A gente precisa ter esse equilíbrio para conseguir fluir. E a gente, como ministro de louvor, eu costumo fazer essa posição aqui, né? Que a gente precisa conectar as pessoas com a técnica
e a gente aqui com a Com- unção. Então com a gente faz unção. essa conexão de igreja. O ministro de louvor nada mais é que uma pessoa que já acessou um lugar e ele pega na mão das pessoas e E fala leva assim, ó, ela até lá. vamos pra cá, vem aqui. É. Então a gente precisa ter muito essa consciência. Então a gente começou a trabalhar esses conceitos com o nosso Agora, eu time. acredito, ô, Nath, nós nunca falamos sobre isso. Estou falando aqui, se você não quiser responder, pelo amor Sim. de Deus, nós estamos aqui. Não tem necessidade de você responder. Mas isso não te trouxe problema? Porque eu vejo que assim, tem pessoas que às vezes elas não querem submeter a isso, a buscar um aprendizado. Aí tudo cria-se um obstáculo. Aí eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu não consigo estudar. Ou você não teve esse Sim, problema? opa, problemas sempre temos. Às vezes existem resistências também, né? Mas não vou falar que foi de muita gente, Da acho que maioria. não. Porque quando as pessoas entendem que foi Deus que levantou, eu falava isso para as pessoas, tipo, eu talvez não queria estar aqui. Não é o que eu escolhi para fazer. Mas Deus me colocou aqui. E se ele me colocou aqui, eu acredito que ele quer usar o que eu conheço, o que eu estudei, para fazer a coisa acontecer. Então eu parto desse princípio. As pessoas precisam primeiro reconhecer que você é um líder que foi levantado por Deus. E problemas sempre a gente vai ter, resistência vai ter, mas existem coisas que eu acredito que tá no nosso papel de liderança. Então, por exemplo, eu não posso cobrar de alguém, você precisa cantar bem. Eu como igreja, eu preciso dar a ferramenta para ela cantar bem. Ó, eu tô aqui com um professor, a igreja aqui tá investindo na sua disponibilizando. vida. Exatamente. Agora tem a sua parte em fazer a aula, Você sabe, estudar. Você sabe que eu busco muito isso aqui, tanto aqui, né, como em Santos, assim, dentro da nossa condição, obviamente, eu procuro também dar o melhor. O melhor em que sentido? O melhor microfone. Uhum. Nós fizemos um investimento, né, todo o equipamento de som foi todo, desde um cabo de um fio até a caixa, até a mesa, nós fizemos tudo. A gente coloca o melhor à disposição para que a pessoa possa ter o melhor, Sim. né? Poxa, é tão gostoso quando ela também devolve, dizendo assim, poxa, a igreja me fornece todo o equipamento necessário para que eu possa entregar o melhor para Deus. Sim. Por que eu não vou também buscar, né, fazer isso, me aprimorar? Pô, é tão bacana isso, né? É isso mesmo. A pessoa tem que fazer a parte dela. E fazer a parte dela é estudar, é buscar conhecimento. E não só técnico, né? Que é como você disse, o pastor ali, ele às vezes tá ali a semana inteira estudando o sermão, tá ali lendo a palavra, tá orando, tá se preparando. Por que um ministro que vai ter um tempo ali no momento de Você culto, falou, vai pegar na mão e vai levar a pessoa até um lugar de ele adoração. é uma né? responsabilidade muito grande. Então a gente precisa ter esse temor, né? De saber a responsabilidade que a gente tem perante Deus, perante a igreja, de conduzir pessoas à adoração. Que o momento da adoração é o momento do culto que a pessoa dá. Porque na hora da palavra ela tá ali recebendo. Só que o culto não existe uma parte mais importante que a outra, a pregação ou o momento de louvor. Todo culto é importante, são partes do culto. Então a parte da adoração é a parte que ela devolve para Deus. Então você tem que ter pessoas ali que com muita consciência do que estão fazendo. Agora, vocês tiveram uma experiência, acho que foi na Bethel, Foi. e vocês foram buscar isso tudo para trazer para a igreja. Como foi essa experiência de vocês? Foi em que ano? A gente em 2015 foi para Bethel Church. A Bethel, ela é uma igreja que fica em Redding, na Califórnia, e ela é uma grande referência, assim, uma das maiores referências hoje de adoração. Nos Estados Unidos ou no mundo? No mundo. Eles são uma referência muito grande. E eles têm um curso lá de louvor de adoração. E a gente foi fazer esse curso. E foi muito importante pra mim esse curso, porque mudou uma grande ficha na minha cabeça. Eu não tinha muito esse conhecimento de poder dar muito no louvor. A gente pensa sempre muito em fazer coisas bonitas e tal, mas eu pude ali vivenciar. Foi no primeiro dia, começou o primeiro louvor. Quem estava ministrando era o Brian Johnson. Eles estavam tocando algumas músicas e aí ele foi trocar de música. E aí do nada ele parou, tirou, ele estava trocando o capo do violão, ele tirou e falou assim: não, isso aqui é adoração. Tipo assim, eu não vou seguir um cronograma
tipo assim, o momento não tava pedindo. Ele falou, não, isso aqui é adoração. E falou pra igreja, tipo, com as suas vozes aí, começa a cantar. E aí, tipo, deu uma loucura na minha cabeça, porque eu olhava pro lado e tinham pessoas de todas as nações. Tinham japoneses, tinha gente da Austrália, tinha americano, tinha francês, brasileiro. Tinha gente de todas as nações e todas as pessoas estavam adorando a Deus. E aí a gente começa a sair do nosso mundinho, que às vezes a gente tá ali na igreja e acha que só a gente que é filho de Deus, né? Tipo, parece que a gente tá ali. E você fala assim, não, existe um mundo inteiro. Deus, tipo, outra língua também tá adorando a Deus junto com a gente aqui. E aquela voz da igreja. E eu comecei a entender assim, o que a gente tem que fazer na igreja não é o que eu quero, mas é o que Deus quer. Aquilo que é melhor pra igreja, aquilo que proporciona que as pessoas possam adorar a Deus e não eu, né? Então eu comecei a entender que não era a minha vontade, mas era a vontade de Deus. E eu comecei a colocar a vontade de Deus acima da minha vontade também nessa... Porque, olha que coisa... quer dizer, ele para tudo e leva a igreja a um estágio de adoração. E a gente às vezes vê, não tô julgando aqui, pelo amor de Deus, mas a gente vê às vezes muito músico que parece que ele quer ser a estrela, né? A estrela, brilhante estrela da manhã, mas ele acha que é ele, né? Cordeiro Santo, mas ele acha que a estrela é ele. Então assim, e a pessoa quer brilhar mais do que Deus. Na verdade, ela é um instrumento. É um canal. Né? É um canal apenas. A gente é um canal do fluir de Deus, né? No que a gente ora, né? Eu quero ser um canal. Canal é o canudo que leva, o canudo que leva o suco, a água até a boca, né? Dizer que é só isso, amigo. É só o cano. É o cano que faz a água. Você só é o cotovelo do cano ali que faz a água jorrar pra cá. Então, quando a gente tem essa consciência, você entende assim, é natural você saber o que você pode fazer e o que você não pode. Tipo, pô, se eu fizer isso aqui, eu vou estar brilhando mais que Jesus. Então, peraí. É natural. Que roupa que eu tenho que usar pra estar no altar? Se você pensar assim, o que eu vou fazer pra não tirar o foco de Jesus? Você sabe o que você vai vestir. Você sabe o que você vai fazer. Não, isso em tudo, né? Até pra quem serve em outros departamentos, né? Pessoa que trabalha no departamento da igreja, tomar cuidado com a roupa que veste. A pessoa que vem pra igreja, tomar cuidado. Porque essa pessoa vem, na cabeça da pessoa, a pessoa quer ser notado, quer ser notada, né? Quando na verdade, pouco independe o terno que eu tô, quanto o menos é mais, né? Sim. Ou a pessoa também, não só o líder, né? Ou quem tá no altar cantando, mas a própria ovelha, né? Às vezes a pessoa vem, ela põe a emoção dela numa roupa extravagante. Sim. E ela percebe que às vezes pode ser uma pedra de tropeço, pode, né? Então existem muitas coisas. Você veja como existem várias coisas que nos desconectam da nossa origem de servir a Deus, né? A gente precisa sempre se autoavaliar, né? Tipo, essa roupa que eu tô usando aqui, tipo, vai glorificar a Deus? Vai... Se você tem essa autoanálise... É importante as pessoas não perderem isso, né, Nath? Perderem essa reflexão, essa análise dessa vida, dessa comunhão, dessa intimidade com Deus. Eu vejo assim, hoje você falou muito de pessoas de servir, né? Voluntários. Como que é isso hoje? Como que você enxerga isso hoje? Porque eu vejo uma dificuldade. Graças a Deus aqui a gente consegue, uma igreja até menor, a gente consegue ajustar um pouco mais isso. Mas eu vejo assim, parece que o voluntariado, as pessoas que servem, às vezes servem por um período, daqui a pouco não servem mais. Sim. Às vezes parece que estão engajadas, daqui a pouco não estão mais. Pum, achei a pessoa certa para aquele departamento, você fica super feliz, daqui a pouco a pessoa está desmotivada. Sim. É que acontece assim, acontece em toda igreja, né? A demanda é muito alta das necessidades, das atividades. E normalmente você quer ter pessoas. Chegou pessoa nova, pô, vem trabalhar com a gente. Eu faço tal coisa. Foi Deus que mandou. Vem cá, irmão. Só que é muito importante essa pessoa, ela saber o propósito dela antes dela servir. Porque se ela tem um propósito claro o porquê que ela tá nessa terra, o porquê que ela tá fazendo o que ela tá fazendo, o servir, qualquer coisa que ela for fazer, ela vai fazer com entendimento. Eu quero falar sobre isso. Nós vamos gravar quero trazer a Bispa Natália aqui para fazer um episódio falando sobre isso, sobre propósito, porque eu acho tão importante a gente falar desse tema, desse assunto, porque todo mundo fala, né? Não vou me alongar aqui porque é um assunto que a gente vai tratar aqui. Sim. Mas
Fala-se de propósito, mas às vezes a pessoa nem sabe o que é o propósito, né? Tá na moda também hoje em dia ficar falando disso. E aí, hoje você tem uma equipe de voluntários dentro da igreja e eles servem, por exemplo, num único departamento ou ainda olha, ele trabalha comigo, mas trabalha em 10 departamentos. Como é que é isso? Porque o sonho de todo pastor é ter uma equipe em cada departamento. Não, a gente tem pessoas que servem em alguns departamentos, mas a gente busca muito assim, principalmente em atividades que são de muita importância. Eu não posso ter o ministro de louvor, que é um diácono, por exemplo, tá escalado para servir a ceia naquele dia, né? Ele não... Aí tem que ficar... Então, a gente tem, graças a Deus, hoje pessoas suficientes para a gente conseguir remanejar isso. Mas algumas pessoas têm outras atividades. Mas eu acredito muito que o voluntário, ele precisa dar uma parte, né? Ele não é um funcionário da igreja, ele é um voluntário. Então, acredito muito que ele tem que servir, é o momento que ele pode dar, né? É uma parte do que ele pode dar. Então, a gente hoje tem um trabalho de voluntários. Eu, dentro da minha diretoria técnica, tenho alguns líderes, algumas pessoas que são prestadores de serviço da igreja, e nós temos voluntários que nos ajudam no período de culto. Então, pessoas que ajudam ali a operar som, pessoas que ajudam ali na troca das letras no projetor, pessoas que são câmeras main na igreja, que são um time de voluntários. E você tem um time de voluntários, mas hoje você também tem profissionais que agregam a esse time. Também, porque a gente acredita muito na importância de capacitar os voluntários. Se eu tivesse um monte de voluntário ali, cada um com uma ideia do que fazer, ia ser uma loucura. Agora, quando a gente tem ali um profissional que está alinhado com a liderança da igreja, sabe o que a gente quer fazer, ele capacita os voluntários. E geralmente esse profissional contratado, ele é a pessoa que vai dirigir aquele departamento e tem a obrigatoriedade de multiplicar os voluntários dentro desse padrão? Isso, ele tem o objetivo ali dele, né? A função dele é capacitar essas pessoas. Então, de tempos em tempos a gente abre na nossa igreja para novos voluntários se inscreverem, pessoas que ali se tornaram membros da igreja, que já estão ali congregando e querem começar a servir. Então a gente faz uma triagem com essas pessoas. E aí vocês dão todo o treinamento, toda a instrução. A gente vai treinando, habilita ela para ela poder servir naquela área. E eu sou sempre muito claro com as pessoas que chegam para servir comigo, né? Você vai fazer um teste aqui, se você não gostar, fala para mim. Fala assim, não gostei, achei que era... Eu vou começar a servir na câmera. Achei que era uma coisa. Putz, eu não. Que tem a gente que às vezes se cala e começa a servir e não é aquilo que ela gosta. E aí a pessoa vai se matando. Vai se matando por dentro. E aí afeta a vida espiritual dela. Afeta a vida espiritual, ela não rende o que ela poderia render ali. E por isso essa clareza eu sempre já deixo muito claro com o pessoal, não gostei, fiz um teste aqui, não gostei, quero tentar em outro lugar. Tranquilo, não tem problema nenhum. Isso é muito importante, né? Às vezes, para a pessoa também não ficar ali, ela ter a consciência de que ela pode sair daquele departamento. Sim. Porque ela não se identificou com aquilo, não é algo que ela... Talvez até você deu a instrução, ela tem uma certa habilidade, sim, mas não é aquilo que ela realmente almeja ou não é como ela pensa. E isso pode mudar com o tempo. Hoje eu estou ministro de louvor, mas daqui 10 anos pode ser que eu esteja outra função. E aí que é importante a gente entender, né? Que o propósito de servir o reino é o propósito de servir o reino. Sim. Agora, se Deus me chamou para cá, né? Porque a gente vê a história de Davi, há um momento em que Davi ele está pastor de ovelhas, sim, né? Há outro momento que Davi está tocando a harpa para o rei. Há outro momento que Davi está no campo de batalha. Quer dizer, o mesmo homem, né? Em momentos diferentes, sim, da vida dele servindo a Deus, né? Isso mesmo. É muito, muito bacana. Agora, Nath, aí você, hoje, com esse time que você tem de louvor e tal, se você pode falar também, não sei. Eu vi outro dia que vocês gravaram tinha uma gravação lá. Sim. Vocês estão projetando alguma coisa a mais? Tem algum projeto aí vindo para a igreja? Dentro do planejamento que a gente tinha, né? Que eu fiz com a Bispa Solange, tem o projeto de a gente lançar as nossas próprias músicas da igreja, né? Porque eu creio muito
quando a gente canta aquilo que sai do nosso coração, eu acredito que tem algo diferente acontece. A gente tem muito pra peso, agregar. Uma força maior. E ainda mais com o conhecimento da graça de Deus, com o conhecimento que Deus fez chegar até a nossa vida, com os olhos iluminados. Tem muita coisa que tá dentro dos nossos corações que precisa ser cantada, né? Com a revelação do novo pacto. Então eu creio muito no poder da música também como ferramenta para expansão da graça de Deus. E dentro do nosso projeto a gente começou a fazer algumas experiências, porque a gente queria testar o nosso potencial de gravação, e veio até nós uma oportunidade, né? Através de um contato que eu tenho de um versionista da Elevation Worship. Então a gente teve a possibilidade de fazer algumas músicas deles traduzidas para o português de maneira legalizada. É uma versão? Uma versão da geralmente, música em inglês para português. Muitas grandes bandas no Brasil, né, grandes igrejas acabam fazendo versões, Sim. né? Muita música que a gente canta nas igrejas na verdade, é uma versão. São versões de músicas. E vocês conseguiram trazer uma autorização para fazer essa versão? Para poder gravar e divulgar ela de maneira legal, né? Então a gente fez a gravação na igreja, que a nossa ideia era gravar com o público, né? Uhum. Porque em 28 anos de igreja, a gente nunca teve um ministério de louvor expressivo, né? E a gente sempre teve expressivo, mas interno. Interno, nunca... Dentro do nosso ministério. A intenção agora é expandir além. Exatamente, porque, como eu falei, eu acredito muito no poder da música. A música, ela pode chegar em lugares que a gente nem imagina. E a mensagem que a música carrega se a gente mandar a nossa mensagem dentro dessa... Eu entendi. O louvor chega onde às vezes a pregação não entra. Exatamente. Porque quando começa a pregação a pessoa desliga. Exatamente. Mas o louvor ele flui e dentro do louvor essa letra que vai ali curar, que vai transformar, que vai conectar a pessoa a Deus. E aí isso pode também fazer com que a pessoa vá buscar, tipo, mas quem são esses caras? Quem que é essa igreja? Aí começa a ouvir a nossa palavra. Tudo é tudo ferramenta para levar. É como eu falei, tudo isso serve a visão maior. Para quem pesca, chamaria de isca, né? Para apanhar o peixe. Ser. Grosseiramente falando. Sim. Mas é uma forma do ID, né? De levar a palavra. São ferramentas. E esse projeto tá avançando. Esse projeto a gente fez a gravação ao vivo, agora ele tá na pós-produção, né? A gente já tá na edição de vídeo e na finalização do áudio. E aí, em breve, ele vai ser lançado aí nas plataformas digitais. Vai ser tanto visual como... Áudio e vídeo, vai ter tanto nas plataformas de áudio e nas plataformas de vídeo também. E aí, a partir daí, a intenção é pegar a estrada, é ir para outros lugares, divulgar? Qual que é a intenção? Sempre a nossa intenção é a propagação da graça, né? Então, a gente vai usar essa ferramenta para levar a graça para o maior número de pessoas. Como Deus vai agir? Como Deus... a gente não tá buscando reconhecimento, não é dinheiro, não é nada. A gente tá querendo mostrar, como eu te falei, a gente tá servindo a visão maior. A gente quer libertar o maior número de vidas da escravidão, do legalismo, e que as pessoas tenham os olhos iluminados. A gente não sabe quem que vai ter o olho iluminado, mas a gente tem que pregar. E a música é uma ferramenta pra gente levar isso. E o Ministério de Louvor de São Paulo, né, sempre ele foi muito... Tá agora nessa nova fase, nessa nova gestão, né, que você tá dirigindo, mas ele sempre foi assim... era um desejo que nós tínhamos, né? Era um sonho. É um sonho e que de repente, com 28 anos, né? Sim. 28 anos de ministério, quer dizer... houve uma maturidade tanto espiritual como também técnica, né? Para que agora a igreja pudesse caminhar para esse projeto. E você vê que a nossa igreja, os nossos membros, eles se sentiram muito... Todo mundo ficou muito feliz, né? Porque era um sonho nosso. Muitas vezes pessoas me buscavam assim, me pegavam no corredor e falavam: pô, não tem algumas músicas da igreja que eu possa ouvir? Eu tô dirigindo no carro, eu queria ouvir música da igreja. Não tem como gravar os louvores. Só que a gente sabe que para gravar não é tão simples. Os desafios, tem um desafio, né? Só que hoje, graças a Deus, a gente tem tantos profissionais qualificados para isso e a gente tem também o equipamento para isso. Então, acredito que daqui pra frente a gente vai começar a poder produzir muita música. Cada vez mais. Exatamente. Até que a gente
Aí agora começa a fazer as nossas canções. As composições próprias. Composições. Já há um projeto caminhando. Já. O projeto era exatamente isso. Começar fazendo alguma coisa aí, diversão. Mas como a gente acredita muito naquilo que a gente carrega como ministro da Nova Aliança. Do nosso conteúdo, né? Nosso conteúdo. A nossa forma de adorar às vezes acaba sendo diferente, né? Porque você tem... Quando você conhece algo, quando você vê algo, você não tem como desver. Então, quando você conhece a graça, não tem como você voltar pra trás. Então, tem muita letra que às vezes a gente canta, que dá aquela pisadinha na bola em alguma coisa que a gente sabe que tá... E quando a gente fizer algo que... Ele vem do início, meio e fim, ele vai... Totalmente alinhado no alinhado pacto, com a gente crê, né? Com o que a gente crê, eu acredito que vai ser muito poderoso. Você teve recentemente agora, né? Fora do Brasil de novo, Estados Unidos. Sim. Tem alguma novidade? O coração tá ardendo por algo? Vê alguma coisa nova? Sempre é muito bom viajar, né? Sim. Eu tenho um coração, assim, muito... de aprender, né? Tudo que eu... Muito ensinável. Tudo que eu vejo, assim, tudo que eu assisto, eu busco ver alguma coisa que me acrescente, né? Então, eu sou muito encantado com a forma que os americanos, eles fazem as coisas. Eles são muito excelentes em tudo, né? Então, me chama muita atenção qualquer coisa que eu vejo deles, a excelência que eles entregam, né? Então, isso muda muita coisa dentro de mim, na minha forma de servir, né? Porque... eu busco também ter... Eu costumo até dizer que a gente, né, que trabalha mais na área técnica, a gente é o primeiro a chegar e o último a ir embora. É a galera da graxa, né? A galera da graxa? A gente chega antes e vai embora depois. E eu gosto de falar desse exemplo, né? Que quando você vai dar uma festa, você vai fazer uma festa na sua casa, aniversário ali de alguém da sua família, você prepara tudo, né? Você não quer que os convidados comecem a chegar e você tá ali com a escada montando uma bexiga, você tá ali pondo a decoração do bolo. Não, seus convidados quando eles chegarem tem que estar tudo bonito, e depois que eles forem embora você vai lá e desmonta tudo. Então, quando eu coloco muito esse exemplo no meu coração, né? De quando eu chego na igreja, eu tenho que preparar toda a igreja, eu junto com a minha equipe, né, com os voluntários, a gente tem que deixar tudo pronto para quando as nossas ovelhas chegarem ali, né, as pessoas chegarem, elas não perderem o encanto de ver, pô, os caras estão com a escada ali, trocando uma lâmpada, tipo, tá tirando a atenção de algo assim, de um encanto, né? Então eu tenho... A magia Disney, né? A magia Disney, a Disney tem muito para ensinar pra gente, né? E então quando eu olho essas coisas lá fora, eu começo a pegar esses pequenos detalhes, porque você não vê um acabamento ali mal feito, você não vê essas coisas acontecendo no meio. E eu tive a oportunidade de estar agora na Dwelling Place, Anaheim, é uma igreja lá nos Estados Unidos também. E também sensacional, assim, a excelência que eles têm na igreja, né? Isso me encanta muito, essa forma que o padrão americano das coisas, eles trazem para dentro da igreja. Então você vê uma igreja completamente assim excelente naquilo que... Essa cultura que eu acho que ela precisa ser desenvolvida no Brasil, né? De nós termos o sentimento de oferecer como o quanto igreja é o melhor. Você sabe que uma vez as pessoas criaram um estereótipo e que eu aceitei ele sem nenhum problema, mas uma pena a forma de pensar, né? Um pouco equivocada. As pessoas falavam assim: eu não vou na Cristo Vive Itanhaém. Algumas pessoas da região, porque é igreja de rico. Porque na verdade as pessoas talvez não estavam acostumadas a um padrão de igreja legal. Sim. Então acabam aceitando tudo. Então quando nós fomos construir o banheiro, eu falei, não, eu quero o banheiro como um do shopping. Porque como uma pessoa da minha igreja vai no shopping, ela tem um banheiro que ela pode usar, eu quero que a igreja tenha um banheiro de shopping. Quando eu fui desenvolver a estrutura do prédio de educação infantil, eu falei, não, eu quero salas de aulas climatizadas, com TV e tal. Ou seja, porque na escola dos meus filhos tem isso, por que na igreja, para os filhos dos meus irmãos, né, não vão ter? Sim. Então, a gente vem desenvolvendo essa cultura. Eu acho que isso é importante, né? A gente, independente do tamanho da igreja, sim. Aquele filósofo Cortella, ele fala assim:
faça o melhor que você pode com o que você tem. É mais ou menos assim a frase. Excelência é você fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem, né? Então, assim, é explorar, é tirar o máximo do que você tem nas mãos, né? Tirar o máximo do que esse equipamento pode dar, do que isso pode dar. Agora, não necessariamente pensar que você precisa ficar nisso, né? Sim. Eu acho que é importante a gente, caminhando agora para o finalzinho, eu queria que você falasse um pouquinho dessa cultura, Nath, que a Igreja de São Paulo tem, eu vejo muito em vocês, né? Na sua mãe, no seu pai, hoje o seu irmão, né, como líder da igreja, em vocês, né? Ou seja, a necessidade, a valorização, a importância de entender que para o reino é o melhor. Sim. Eu concordo plenamente com isso. E não, é que às vezes as pessoas confundem muito que o melhor é gastar muito dinheiro, mais caro, investir. Não, o melhor é fazer a coisa bem feita. Pô, hoje existem ferramentas, a gente fala assim, hoje em dia todo mundo pode ir pra internet, certo? Só que às vezes você vê uma igreja indo pra internet de uma forma vergonhosa, com uma transmissão zoada, áudio ruim, vídeo ruim. E às vezes tendo condição de fazer melhor. Não, mas é isso que eu tô falando. Não é questão de, mas eu precisaria gastar muito dinheiro para poder fazer. Não, cara, tipo, com o celular hoje você consegue fazer uma transmissão, mas se você tendo uma pessoa que sabe fazer, é direito, né? Ou você indo buscar o conhecimento para fazer. Hoje em dia com a internet você tem curso, você entra no YouTube, você tem diversas pessoas ensinando a fazer coisas, né? Hoje o YouTube é uma escola, né? Você busca o conhecimento que você quer ali. É uma escola. Então eu acho que é uma mudança de mentalidade mesmo. Tem uma propaganda que saiu aqui na cidade, muito interessante, que é da WSNet. WSNet, que é nosso patrocinador de internet. E achei muito legal. Tem o rapaz que trabalha lá, né? Que tá fazendo essa propaganda. E aí vai passar ele vem dando uma mensagem e tal, de repente trava e fica rodando, ele fala, você tem o melhor televisor, mas se não tiver a melhor internet, que no caso aqui na cidade a WSNet, tudo para, né? Então, esse conceito da propaganda deles é muito legal, bom, né? Muito bom. Porque realmente não adianta você ter o melhor equipamento e tal, mas você não tem. Então, isso é. E hoje exatamente, é uma mudança de mentalidade. As pessoas acham que tem que investir muito. Lógico, existem coisas boas, mas você tem que ir de acordo com o que você pode. Exato. Então, sou uma igreja pequena, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho um espaço aqui de uma garagem. Não preciso ter um projetor super potente, mas posso ter uma televisão ali, TV, num tamanho legal, que já vai fazer a função. É só você adaptar as coisas com a sua realidade, mas o negócio é o fazer de qualquer jeito. Esse é o meu inconformismo. O texto que você usou, fazer a obra do Senhor relaxadamente. Fazer a obra do Senhor relaxadamente, isso aí achar que às vezes você tá ali, não, bota essa tela mesmo, tipo, qualquer coisa serve. É o famoso pra glória de Deus, né? Qualquer coisa serve. Não serve, né? Não serve. Tem que ser o melhor que a gente pode fazer. Não serve. E eu acredito muito nisso, nessa mudança de mentalidade. Eu também penso assim, eu acho que quando a gente muda a nossa mentalidade em razão, em relação ao que a gente tá querendo pra igreja, né? Porque sempre quando eu olho o bem-estar, eu penso no bem-estar das pessoas que vão estar na igreja. Tudo que a gente cria é para facilitar para quem vai estar na igreja, né? É o que vocês têm feito há tantos anos. Ali é o olho focado na ovelha, né? A gente está ali proporcionando a experiência, né? Porque hoje em dia você pode estar dentro da sua casa, você pode assistir as melhores igrejas do mundo, você pode assistir o melhor louvor do mundo através da internet, ter ali excelentes pregadores de igrejas. O que vai fazer eu sair da minha casa para eu ir na igreja aqui da minha cidade, né? É a experiência que a igreja vai proporcionar para você. Porque é igual o cinema, o filme. Hoje em dia você pode assistir em casa. Você pode assistir qualquer filme em casa. Mas o que faz você sair de casa e ir no cinema? Por que o cinema não quer? Aquela pipoca, aquele cheirinho da pipoca. É a experiência de estar no cinema. O som, a poltrona, o cheiro, a pegar a pipoca. É a experiência que... Então a gente precisa pensar nisso, que nós como igreja... Nunca a igreja vai acabar porque, beleza, pode ter internet, facilidade disso, mas ela não vai acabar porque... Você acha que a tendência das pessoas não era se acomodando
e de repente começando a ficar mais em casa e menos na igreja? Eu acho que não por causa disso. As pessoas elas vão buscar a experiência do abraço do pastor, o aperto de mão. Isso em casa ela nunca vai ter, né? Esse calor humano. A adoração em congregação, e a gente pensando também tecnicamente, né, de proporcionar para ela ali um bom assento, um bom banheiro, um som bom, uma temperatura adequada, uma iluminação boa. Tudo isso faz parte da experiência. Às vezes é inconsciente na pessoa. Ela não vai falar assim, eu vou naquela igreja porque... Por isso. Mas ela, ela não sente calor lá, ela não sente frio, ela se sente bem, o cheiro é bom, não tem cheiro de... Só que é automaticamente, é inconsciente na pessoa. Quem chega na igreja Cristo Vive de São Paulo, qual é o impacto? O que sente de diferente? Acho que a primeira coisa, quem entra na igreja de São Paulo encontra pessoas que sabem ali o que estão fazendo, né? São pessoas cortadas pela graça que estão levando uma mensagem ali de reforma para reformar tudo que está errado aí hoje na igreja protestante. Então a primeira coisa é isso, a pessoa vai encontrar pessoas ali que servem com alegria, pessoas ali que têm a igreja como a casa delas, pessoas ali que sabem o porquê estão fazendo aquilo ali. Acho que esse é o principal, diferencial. O diferencial do povo. Mas vai encontrar pessoas que amam Jesus, que amam adorar Ele, amam ouvir as exortações dele. E é isso. É uma delícia aqui. Eu não sei como é que nós estamos aí de tempo. 1h e pouquinho. Não sei se alguém tem alguma pergunta aí. Eu sei que tem um monte de gente colocando pergunta aí. Se fosse responder todo mundo que está colocando pergunta... Aí a gente não vai sair, aí haja hora, né? E aí o convidado precisa voltar para São Paulo. Mas olha, Bispo Nati, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, pelo carinho de vir aqui nos responder tantas coisas, né? Tantos questionamentos que eu fiz aqui, né? Te coloquei aí um monte de perguntas, mas foi muito bom entender nessa questão da igreja. Pô, as coisas que você falou para mim foram fundamentais. Não é o certo ou errado, a gente ficar brigando pelo certo ou errado, é entender como líder, né? Sim. O que eu vou colocar para a minha igreja como líder, o que é importante, que vai a minha visão. Acho que isso foi muito bom, essa maneira de servir com excelência. Parabéns, né? Amém. Você hoje, ao lado da sua família, da sua esposa, Bispa Natália, daqui a pouquinho a linda Beatriz, né? Tá chegando aí agora em novembro tá chegando a Beatriz. Então, mesmo assim vocês dedicaram um tempo para vir até aqui. Muito obrigado e espero que vocês que assistiram o nosso bate-papo de hoje tenham curtido, tenham gostado. E se tem mais alguma coisa para falar, Não, eu quero agradecer aí pela oportunidade, pelo prazer de estar aqui com você, né? Eu amo você, amo a sua casa, amo a Igreja Cristo Vive de Itanhaém. E a minha vida, ela tá aqui para servir, né? Eu acredito que eu tô aqui para servir aos meus irmãos, servir o reino de Deus, que é muito maior do que nós. Amém. E então, eu tô aqui para servir você, Amém. Servir os nossos irmãos, servir a Igreja de Cristo, Amém. Com o que Deus tem. E eu sei disso, esse amor é recíproco, você sabe disso, assim, tudo que a gente tem aqui, toda a montagem de som foi o Bispo Natan que veio aqui com a equipe dele, iluminação, né? Sempre dizendo eis-me aqui. E hoje, agora há pouco antes de nós gravarmos, tivemos um monte de problema técnico que nunca havia acontecido, mas graças a Deus ele estava aqui e solucionou tudo. Então, o que você fala é verdade, é verdadeiro, e eu sei que você é um servo que serve. Sim, né? Eu acredito muito que eu não posso reter o conhecimento que Deus faz chegar até a minha vida. Eu tenho que transbordar na vida de outras pessoas. Então eu nunca vou não vou falar isso aqui pra... Não tenho esses negócios não, eu tô aqui pra servir de verdade. Porque tem gente que não faz isso, né, Nath? Tem gente que a pessoa quer reter pra dominar, né? Exatamente. Ela quer reter o conhecimento pra ela poder ter o domínio sobre a situação, sobre... Aí eu acredito muito que quando eu solto esse conhecimento, o maior número de pessoas conhece isso, o reino cresce. E é sobre o reino, não é sobre a minha vida. É verdade. E eu acredito que muitas pessoas que assistiram a gente hoje, que de repente estava na dúvida, eu vou migrar pra minha igreja fazer isso ou não? Não, antes de migrar para pintar ou não pintar, é entender para onde a sua igreja está indo,
o que Deus tem para tua igreja, né? E entender o porquê de cada coisa, o porquê é feito, né? Sim. Então, eu acredito Mas também, se alguém tiver, eu tenho dúvida, como que eu posso fazer isso? Eu também posso fazer uma consultoria para. Fala um pouquinho sobre isso. Você faz para algumas igrejas já, né? Faço consultoria para igrejas, exatamente nessa área técnica. E aí pode me chamar no direct do Instagram mesmo. Legal. Instagram, qual que é o seu Instagram, Nath? Nath_Brant. Como é que escreve o Nath? Nath_Brant. Brant. Aí me chama lá, a gente troca uma ideia e a gente conversa. Pô, legal. É você que tá pensando em montar um projeto para tua igreja, quer tirar alguma dúvida, independente do seu ministério, independente de qual a sua igreja, a região, né? Procura nosso Bispo Natan, que assim é um expert em excelência no que faz. Eu quero agradecer WSNet, quero agradecer a Petra Construtora Imóveis, sempre pelo suporte, pelo apoio que tem dado ao nosso podcast Debate Papo Cast. Se você quiser se juntar a nós nesse projeto, me procure, mande uma mensagem, a gente pode conversar. Esse foi o nosso bate-papo. O pessoal tá aqui, mas esse foi o nosso bate-papo gostoso de hoje. E mais uma vez, meu agradecimento. E até o nosso próximo. Que não sei se falo ou não falo, Bispa. Falo ou não falo? Já falei? Não falei. Depois eu falo para vocês. Fique atento e até o nosso próximo debate-papo.